Boa noite, internauta. Boa noite você que acessou o meu canal. Nós estamos reunidos hoje na presença do nosso bondoso, amado Senhor Jesus. Acesse o meu, dá o seu like, ativa o sininho, você que me acompanha, Deise Ferino nas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram, Instagram. Estamos juntas. Hoje é uma noite onde a igreja faz memória à vida de São Paulo, né? Nós hoje comemoramos aqui este grande homem, a conversão de Paulo, a conversão deste homem que se volta totalmente para o Senhor. E eu particularmente vejo nele essa radicalidade, essa vontade que ele tinha de ser de Deus. Diante de tudo aquilo que ele viveu, de ser um perseguidor, mas que Deus, como falei ontem, Ele capacita os escolhidos. Deus não escolheu Paulo porque ele tinha bondade no coração. Ele escolheu porque ele quis. Deus escolhe a quem ele quer, na hora que ele quer. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos convidar o Espírito Santo para ficar conosco. Ele que é uma pessoa, Ele que nos ama, Ele que é a pessoa do Pai, do Filho, é o amor dos dois. Vamos convidar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. A primeira leitura de hoje é uma leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 22, versículo de 3 a 14, que vai dizer: um certo Ananias, esse versículo me chamou a atenção, irmãos. Diz Paulo: um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te de teus pecados, invocando o nome dele. Ananias foi aquele servo que Deus pediu para ir até Saulo. Saulo, que era aquele homem tão culto, mas que era totalmente voltado para a lei, agora fica pleno da voz de Deus em Ananias, que diz: sê testemunha, tu fostes escolhido, como diz a palavra. O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua verdade, a sua vontade. Então Deus, em Jesus, escolheu Saulo e deu um novo nome para ele, Paulo de Tarso, este homem que engrandece a história da igreja, esse homem que tinha tudo para ser até mesmo marginal, porque ele estava presente na morte de Estevão, no apedrejamento. Mas Deus não quis perdê-lo. Deus não quer perder nenhum de nós. Deus vai além das nossas fraquezas. E viu em Saulo um homem que podia ser novo. Você pode dizer: mas como, Deise?
como Deus pode mudar a minha história. Deus muda a nossa história, mas é preciso que nós queiramos. E Paulo quis. Paulo quis ser esse homem de Deus. E o evangelho de hoje é o evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que vai dizer: naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho de hoje, irmãos, este evangelho, nós vamos ver que Jesus, nesse evangelho de Marcos 16, de 15 a 18, Jesus vai dando uma missão. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos seus discípulos, aquele que eles escolheu, e dá uma missão para eles: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura, aos pedintes, aos marginais, aos pequenos, aqueles que têm alguma posição social, as viúvas, os leprosos, hoje a gente pode dizer, os acometidos pela Covid. Irmãos, esta palavra não foi só para aquele tempo, mas é para hoje, o ano de 2021 que se inicia. O evangelho pode ser o mesmo, mas é tudo novo para um coração que quer Jesus. Então hoje é o tempo de poder ver esse evangelho, lê-lo 550 vezes e dizer: Senhor, eu creio. É preciso acreditar. Você que é batizado e você que ainda não é, procure o sacramento, procure a igreja, porque quando nós não somos batizados, nós somos chamados pagãos. Não queira morrer pagão, queira morrer com a bênção do Senhor, indo para Ele. Mesmo que você não tenha mais a idade pequenininha, não, já esteja com seus 40 anos, é sempre tempo para os sacramentos. Não há idade, irmão. Essa é a notícia boa desta noite. Não há idade para o sacramento. Porque o que mais importa é a tua vida, é a nossa vida, é a nossa alma sedenta de Cristo. E a alma de Paulo estava sedenta dessa água viva, de poder ir para testemunhar, ser uma testemunha. Ele que muitas vezes estava ali escrachando os irmãos, os cristãos. Agora, como ele diz, viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho. Quando se é cristão, não se para de lutar. Ele lutou, ele dizia: eu vou além. Mas sabe o que mais disciplinou Paulo? A graça de Deus. Nós não podemos contar com as nossas forças, porque com as nossas forças caímos, dizemos: amanhã eu vou, e a gente não vai, porque é a carne. Mas quando a gente clama pelo Espírito, como diz o Padre Jonas, Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer hoje? Então ele vem, você vai chamando ele, nós vamos chamando ele e ele vem nos dando essa força, a força para romper com a carne, com o pecado. E Paulo já estava cansado e quis ouvir esta voz, fazer a vontade de Deus. Esta frase, vontade de Deus és meu paraíso, é de Santa Teresinha. Mas eu acredito que Paulo deve ter dito: se não for a vontade de Deus, eu não quero. Quando eu fico pensando na vida de Paulo, fico pensando, poxa, é a radicalidade de um homem culto que sabia várias línguas, um homem douto, podemos dizer, mas ali para Cristo não importava
os seus estudos. Era a alma de Paulo que Cristo queria e conquistou. Esse guerreiro, este lutador que dizia: viver para mim é Cristo e morrer para mim é um ganho, porque ele queria sempre estar com o Senhor. Então, irmãos, Paulo passa a acreditar no Deus que se fez carne, não mais no Deus da lei que ele acreditava, mas no Deus que se fez carne. É uma pessoa, Jesus Cristo, o Verbo divino, o Salvador, que salva e que tirou as escamas dos seus olhos e o fez voltar para uma vida verdadeira. Hoje o convite do Senhor é dizer: volte, você que caminhou por muitos lugares, volte. Levanta, como o Senhor disse na palavra na primeira leitura de hoje. Levanta, não queira mais ficar no chão. Eu te seguro pela mão, o Senhor nos diz nesta noite. Eu te seguro pela mão. E eu preparei aqui uma música para que a gente possa escutar. O tempo já está se expandindo da gravação, mas mesmo assim, dá tempo da gente cantar esta música Vontade de Deus, da comunidade católica Shalom. O Senhor que vem nos chamando hoje para esta vontade divina, esta vontade de ficar com Deus, porque sem Deus não há felicidade alguma. Convido você a escutando essa frase: vontade de Deus, és meu paraíso. Essa vontade de Deus que é a nossa felicidade. Essa vontade de Deus que Paulo procurou em outras coisas, mas que encontrou em Cristo. Essa vontade de Deus que é um caminho de felicidade. Você que é chamado ao celibato, você que é chamado ao matrimônio, se você não estiver na vontade de Deus, nada vai dar certo. Mas nessa vontade de Deus, nessa escuta, você vai poder dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos cantar juntos? Ao ver os teus espinhos, sinto uma vontade de com minhas mãos removê-los, mas para me compreender, alguém me explicar que só com eu viver vos posso retirar. Vontade de Deus, és meu paraíso. Vai cantando essa música hoje, tomando posse dessa verdade. A vontade de Deus é o nosso paraíso. Amém? A gente podia escutar essa música milhões de vezes, mas o tempinho da gravação já está se saindo. Mas eu quero dizer, irmão, nesta live, que Jesus te chama a essa radicalidade. Vai contar com o que nessa caminhada? Você pode perguntar. Com a graça de Deus. Então deseje, mais do que nunca, se envolver nessa divina aventura. Que Nossa Senhora te abençoe. Que os anjos da guarda te governem. E que teu coração sempre diga sim a esta magnífica vocação, que é a missão em Jesus. Shalom.